Quero saudar todos com a graça, misericórdia e a paz de Deus. Vocês lembram o que é cada um disso? Graça, poder gratuito para sermos e fazermos o que Deus quer que nós façamos. Misericórdia porque somos pecadores. Nem sempre usamos essa graça. E a paz foi conquistada por Cristo e temos o perdão dele. Amém? Hoje nós vamos começar a falar sobre as pragas do Egito. Na verdade, é uma recordação, e não somente uma recordação, mas também uma ênfase naquilo ou nas lições mais importantes dessa lição que trata sobre a era de Moisés. Quando nós ensinamos, eu precisei de 5 semanas para tratar sobre as pragas do Egito. O meu plano é usar hoje e o próximo domingo. Isso é, 5, transformar em 2, porque tem irmãos que não participaram desse estudo e porque nós temos lições bastante importantes para recordarmos para a nossa vida, ok? No estudo anterior, nós tratamos sobre Moisés e o chamado dele, e agora nós vamos tratar sobre essas pragas. Mas antes nós vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez louvamos o teu nome, pelo teu amor para conosco, ó Pai, quando nós ainda éramos teus inimigos, quando nós nem queríamos saber do Senhor, quando a nossa religiosidade era egoísta, ó Pai, pensando em apenas nós, não pensando na tua glória, nem naquilo que te agrada ou te desagrada. Mas mesmo assim o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu, ó Pai querido, e agora tem derramado sobre nós a tua graça, para que possamos ser transformados pela tua palavra, ó Pai querido, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos também, ó Pai querido, porque através dessas lições somos relembrados a vermos quem o Senhor é de fato, o teu poder, a tua justiça, a tua misericórdia, a tua longanimidade, ó Pai. Vermos também a nossa tendência em sermos, ó Pai querido, idólatras, em buscarmos os nossos interesses, ó Pai. E isso nos ajuda, ó Pai querido, a nos conformarmos com a tua vontade e contribuirmos com o Senhor na transformação que o Senhor começou a realizar em nós e prometeu completar. Pedimos então, ó Pai querido, que à medida que nós estudamos a respeito do Senhor, ó Pai, que a nossa fé e o nosso conhecimento a respeito do Senhor continue moldando o nosso caráter, mudando aquilo que precisa ser mudado e nos ajudando a perseverar naquilo que é correto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, Deus agora vai usar Moisés para afligir o Egito com terríveis pragas, a fim de que o faraó liberte os israelitas da escravidão. O Senhor usou as pragas para cumprir suas promessas. Deus fez uma aliança para com Abraão e fez promessas a Abraão. Êxodo capítulo 3, versículos 6 a 8, por exemplo. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E em Gênesis capítulo 15, nós vemos que Deus havia profetizado para Abraão o que iria acontecer com os seus descendentes. Então lhe foi-lhe dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem que sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas.
e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então é importante que nós entendamos que Deus tem um plano perfeito para o seu povo, mesmo que nós não entendamos tudo em relação ao sofrimento e tudo mais que aquilo provocou em relação à nação, mas nós sabemos que tudo está debaixo do controle do nosso Deus e ninguém pode impedir Deus de agir. A retirada da terra do povo que estava vivendo naquela época em Canaã, para entregar para os descendentes de Abraão, é a punição de Deus aos pecados daquele povo. Então, aquele povo perdeu aquela terra por causa da iniquidade deles. Deus é dono do planeta Terra. Ele criou o planeta Terra e Ele dá a terra para quem quer. E Deus nunca é injusto. Deus tira, né, de quem tem negligenciado Deus, de quem tem zombado de Deus, e beneficia aqueles que amam a Deus. O mesmo aconteceu na época de Noé. Na época de Noé aconteceu o quê? Todo o povo, né, se desviou de Deus. Então o que Deus fez? Né? Deus tirou os perversos e deu a terra para aqueles que Deus decidiu dar a terra, para quem Deus decidiu se revelar. E o mesmo vai acontecer na grande tribulação. O que vai acontecer na grande tribulação no planeta Terra? É, né, o dia do Senhor contra aqueles que estão, entre aspas, cuspindo no sacrifício de Jesus. E o que Deus vai fazer? Vai punir, vai tirar os descrentes aqui do planeta Terra, e no milênio vai entrar quem? No planeta Terra, somente os salvos. Então a gente vê a harmonia das ações de Deus no Antigo Testamento, tá bom? E aquilo que ainda vai se realizar no futuro. A palavra de Deus mostra a sua coerência e é assim que Deus atua, ok? As pragas do Egito foi uma guerra entre Deus, o Senhor, Deus Yahvé, versus os deuses do Egito. Que por detrás desses deuses, na verdade, é uma guerra de Deus contra Satanás, o príncipe desse século. Então Moisés se encontra com o faraó. Moisés aqui é o porta-voz de Deus, porta-voz de Yahvé. E interessante, né? Moisés, sendo porta-voz de Deus, ele não faz um pedido para o faraó, ele dá uma ordem para o faraó. Ele ordena para o faraó assim, ó, deixa o povo de Israel sair daqui para adorá-lo. Veja bem, Êxodo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó, irmãos, ele entende a ordem. Tanto ele entende a ordem que ele faz uma afirmação, desafiando o Deus cuja Moisés era porta-voz. Quem é o Senhor? E lá naquele contexto é, quem é Yahvé para que eu lhe obedeça? O faraó entendeu que era uma ordem. Ele está dizendo, olha, quem é ele para que eu o obedeça? Não foi um pedido, foi uma ordem. E deixe Israel sair. Não conheço Yahvé. Não deixarei Israel sair. Essa pergunta, quem é o Senhor, simplesmente expressa o menosprezo, né, do faraó e também daquela nação ao verdadeiro Deus. Quem é? Menosprezo. Não é? As pessoas adoram muitos deuses, eu costumo dizer isso. Até cristãos têm um Deus particular. Né? Aquela frase, meu Deus não faz isso, meu Deus não faz aquilo. Ao afirmar que Deus não faz aquilo que está escrito na Bíblia, na verdade há um desprezo contra o verdadeiro Deus, mesmo sendo religiosos. Mesmo sendo, vamos assim dizer, zelosos em relação à religião deles.
mas é um zelo sem entendimento. É um desprezo ao verdadeiro Deus. Então, o que acontece lá? Yahvé, Deus, afirma que tanto o faraó quanto os egípcios saberão que ele é, ou quem ele é. E vai saber através das pragas que irão assolar toda a terra e também os egípcios. Deus vai dizer, então você vai descobrir quem eu sou. Eu vou te mostrar agora quem eu sou de verdade. Eu vou mostrar todo o meu poder, toda a minha justiça. E vou mostrar também a minha misericórdia para com o meu povo. Não é? Saberão os egípcios, esse é o plano de Deus. Como é o plano de Deus que as pessoas saibam quem é Jesus através de nós. É muito importante nós fazermos essa ligação, através das nossas ações, através do que Deus tem feito em nossa vida. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão, e a mão aqui significa o poder de Deus, né, sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Deus está dizendo, eu vou tirar e acabou. E eles vão saber quem eu sou. Não é? E depois o versículo 17, assim diz o Senhor, nisso saberão que eu sou o Senhor, que eu sou Yahvé, que eu sou o Deus e não mais um, que eu sou o único. Né? Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. E é muito interessante, irmãos, eu já enfatizei isso, como Deus repete, né, os propósitos dele para que fique na nossa mente, para que fique na mente do povo, para que fique bem claro qual é o propósito de Deus. Então, Deus enfatiza aqui, né, que o principal objetivo de Deus através das pragas é realmente revelar quem ele é. Então, Êxodo capítulo 7, eu li versículo 5, eu li o versículo 17. Veja bem como Êxodo capítulo 8, versículo 10, versículo 19, versículo 22, isso é repetido. Por que precisa repetir? Né? Porque a nossa mente tem uma tendência de se esquecer de coisas importantes. Veja bem, ele respondeu, Deus, né? Amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Veja a ênfase, ninguém há como ele é único. Né? Versículo 19, então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Isso é, depois que Deus fez esse primeiro, vamos dizer assim, essa primeira praga, não é? Até os magos do faraó entendeu que ali estava acontecendo algo acima da capacidade deles e acima da capacidade do Deus que tomava conta do rio Nilo. Então, essa ênfase ela é repetida o tempo todo. Porém, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Isso é, Deus já havia falado como o faraó iria reagir, mostrando a soberania dele, mostrando que Deus é fora do tempo, né? Naquele dia, prestem atenção no versículo 22 de Êxodo 8, naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio da terra, no meio desta terra. Eu sou o Deus sobre o Egito e de todas as nações. Então, eu estou mostrando, né, que esse é o princípio em cada praga. Em cada praga ele vai repetir. Né? Vocês estão vendo o meu poder, está acima de qualquer desses falsos deuses e, consequentemente, acima de Satanás. E eu estou provando que eu sou o único e que eu sou o Deus também dessa terra do Egito, que adotou milhares de deuses para que fossem beneficiados. Ele está dizendo, eu sou Deus daqui mesmo que eles não reconheçam. Né? Então, é muito importante nós entendermos esses princípios em cada praga.
Por que que isso está escrito lá no Antigo Testamento? Por que que Jesus veio e se revelou como Deus, fazendo vários milagres e assim por diante? Para que nós saibamos que nós estamos servindo o mesmo Deus. Isso é, o nosso Deus, ele controla todas as circunstâncias. Tudo. Ele pode fazer aquilo que ele bem entende em seu favor e em meu favor. E faz parte do plano de Deus ser também favorável a nós através de sofrimento. Todas as coisas contribuem para o bem. No sofrimento, Deus também está sendo favorável a você e favorável a mim. Por quê? Porque Ele está nos treinando, nos transformando, que é, vamos dizer, de todas as bênçãos, a maior que nós podemos ter. Então, o que nós vamos ver através das pragas é que, através de cada praga, Deus atacou diretamente os falsos deuses e deusas do Egito, demonstrando o seu poder, provando ser o único e verdadeiro Deus acima de tudo e acima de todos. Diante de qualquer circunstância que você se encontra, a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira é correr para Deus. A segunda, correr para Deus. E a terceira, corre para Deus. E aí você segue as instruções de Deus, que inclui também, não é? Você orar, né? Depender do Espírito Santo, buscar conselhos, ok? Mas primeiro você vai correr para Deus, e você corre para Deus seguindo as instruções de Deus para tomar decisões. Então aqui é Deus e Yahvé versus os deuses do Egito. Então Deus aqui vai julgar a idolatria, que é o politeísmo, né, daquele povo. Também é uma luta de Deus contra Satanás, ok? Que é o príncipe desse mundo. Então, nós, por exemplo, né, estamos sempre, né, diante daquela árvore. Nós vamos seguir a instrução de Deus ou vamos seguir o príncipe desse mundo? E cada decisão sua revela, né, o que você fez. E também é uma punição e é uma luta entre Deus versus a impiedade. O que é impiedade? Impiedade é não se importar com Deus. A impiedade é a idolatria do nosso coração. Uma parte do nosso coração, irmãos, continua sendo idólatra. A nossa velha natureza, ela está aqui e ela está preocupada só consigo mesma. E nós temos agora a nova natureza, o Espírito Santo combatendo. Por isso que enquanto você estiver vivo, e eu também, nós vamos ter que estar, entre aspas, destronando ídolos do nosso coração. Percebe que um ídolo lá está surgindo, você tem que dar uma cacetada na cabeça do ídolo e quebrá-lo todinho. Entende? Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser tentados a criar deuses para ficar no lugar do nosso Deus. Esses deuses normalmente são a vontade do nosso coração, que são às vezes contrário à vontade de Deus. Algumas vontades são vontades lícitas, mas que não devem ser cumpridas naquele momento. Então, é Deus versus a impiedade. A impiedade é o desejo de agradar, satisfazer a si mesmo mais do que agradar a Deus. As pragas têm como objetivo Deus executar também juízo sobre os deuses do Egito e, consequentemente, juízo contra os seus seguidores. As pragas são uma punição àqueles que seguem a Satanás, adorando deuses criados por eles mesmos. Êxodo capítulo 12, versículo 12b, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Mas aqueles deuses não existem na nossa mente, é verdade, ok? Mas eles existem no coração de cada ser humano. Então, como é que ele executa juízo? Sobre os seres humanos que seguem esses deuses. O objetivo é promover juízo, mas também revelar quem ele é, ok? Para que haja conversão dos falsos deuses para o verdadeiro Deus, ok?
De novo, irmãos, veja como a palavra de Deus ela se harmoniza. A grande tribulação descrita em Apocalipse tem exatamente o mesmo objetivo: executar juízo sobre aqueles que rejeitam a salvação gratuita através de Cristo. Veja bem, Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, está falando para a igreja, também te guardarei da hora da provação. Que provação que ele está falando? A provação que Apocalipse vai descrever a partir do capítulo 5, que há de vir sobre o mundo inteiro. E está fazendo uma promessa para a igreja. Eu vou guardar vocês disso. Ok? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Então existe um grupo, aqueles que habitam sobre a terra e sobre aqueles que são de Cristo. E Deus está dizendo, né? Você eu vou guardar, tá bom? Eu vou proteger você. E nós sabemos como, o arrebatamento, né? 2 Tessalonicenses 2, 9-12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, né? O falso Deus real, né? Que instiga as outras pessoas a criarem falsos deuses irreais, ok? E seguem Satanás, na verdade, ok? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então veja bem que ele afirma que Satanás ele tem um certo poder, que ele vai fazer alguns sinais, por isso que os magos no Egito reproduziram alguns daqueles sinais, mas não todos, e prodígios da mentira, porque quer conduzir as pessoas a adorarem um falso Deus. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Salvos do quê? De tudo, inclusive da grande tribulação. E é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, quem? Todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se, se lambuzaram com a injustiça. E é por isso, irmãos, que algumas pragas que nós vemos lá em Apocalipse, que se refere à grande tribulação, são parecidas com a do Egito. E algumas são idênticas, mostrando essa harmonia, não é? Por isso que alguns teólogos dizem, ok, ilustrando o Novo Testamento, afirmam que o Novo Testamento é um comentário inspirado do Antigo Testamento. É uma explicação do Antigo Testamento e a prática do Antigo Testamento, né, de maneira perfeita. Por exemplo, né, a ceia do Senhor, ok? É um ensino, ok? Ilustrativo e prático, inspirado em todos aqueles rituais para que os israelitas obtivessem o perdão. Então, aqueles sacrifícios e o sangue e tudo mais. O Novo Testamento agora é um comentário inspirado. Jesus cumpriu tudo isso. E aí, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, ok? Todos os propósitos, acontece também no Novo, inclusive nos fins dos tempos, lá em Apocalipse. A ordem das pragas. A maior parte da informação que eu vou trazer aqui, de maneira bem rápida, sobre os deuses do Egito, né, na verdade, são extraídas de um livro, né, de pessoas que estudaram sobre Moisés e os deuses do Egito, ok? Os egípcios, nós sabemos, eles atribuíam aos seus muitos deuses, né, o controle, a responsabilidade, quer dizer, eles confiavam em cada deus para suprir as suas necessidades diárias do dia a dia. Nós hoje confiamos exclusivamente em Deus, né? Então, se nós precisamos de chuva para termos alimento, nós não vamos fazer a dança da chuva e nem vamos recorrer a um Deus qualquer, né? Nós vamos falar com o nosso Deus, né? Inclusive, Deuteronômio, entre os ensinos que ele deu para o povo, ele diz lá, né? Se o meu povo me obedecer, eu vou mandar chuva. Mas se o meu povo me desobedecer, eu vou mandar seca, né? Mostrando o quê? Que é o Deus que cuida de nós.
É por isso que em Mateus, capítulo 6, diz: busquem em primeiro lugar o reino ou os interesses de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E qual é o contexto lá? As minhas necessidades. Então, eu não preciso de um Deus para cada necessidade. O nosso Deus nos ama e promete suprir, e nós temos que cumprir a nossa responsabilidade em relação a isso. Então, nosso Deus, o Senhor, Yahvé, enviou 10 pragas sobre os egípcios, demonstrando que Ele é o Deus soberano sobre tudo, sobre todos, sobre os egípcios, e Ele é responsável em suprir todas as necessidades do seu povo. Devem recorrer a Ele. Recorrer aos falsos deuses não vai garantir nada. Ele vai provar isso agora, né, através das pragas. As águas no Nilo se transformaram em sangue. Então, hoje eu só quero falar da primeira praga, porque eu falei sobre os princípios, né, atrás de todas as pragas. O princípio é o mesmo. É um julgamento, é mostrar que em quem os egípcios estavam depositando a confiança para ter aquilo que eles necessitavam não funciona. Deve recorrer ao único Deus. Está treinando o povo de Israel também, que vivia naquele contexto todo. E alguns talvez já estavam acreditando nisso, né? Mostrar, olha, eu sou o único e verdadeiro Deus. Então, na primeira praga, o que aconteceu? Yahvé transformou o Nilo em sangue. Seus canais, né? Toda a irrigação, os reservatórios, tudo se transformou em sangue por uma semana. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou Yahvé. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Isso aconteceu, não vou ler o texto todo. Versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então, eles fizeram a mesma coisa. Se a Bíblia diz que eles fizeram a mesma coisa, eles fizeram a mesma coisa, está tudo bem. Entende? Deus dá liberdade para Satanás agir até certo ponto. Ok? De maneira que o coração do faraó se endureceu. E esse era o propósito de Deus. Endurecer o coração do faraó. Por quê? Porque ele tem mais juízo sobre outros deuses. Está tudo debaixo do controle de Deus. E não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, irmãos, nesse caso, Deus permitiu que Satanás se envolvesse. E permitiu que Satanás se envolvesse para cumprir o propósito de Deus, e não o propósito de Satanás. Entende? Em todas as ações de Deus, nós podemos ver ainda que Deus é soberano. Qual é a aplicação para nós? Lembra que eu falei para vocês, né, quando Deus nos ensinou a oração, conhecida como oração do Pai Nosso? Deus nos ensinou que faz parte do plano dele permitir que Satanás nos tente. Não vos deixeis cair em tentação. Então, ele vai permitir que Satanás tente você. Ele vai permitir. E aí você vai poder, agora, ter a liberdade de escolher se você vai acreditar em Deus ou se você vai acreditar em Satanás. E vai receber o prêmio por isso. Galardão, se confiou em Deus, e problema sério se confiar em Satanás. Então Deus permitiu aqui que aqueles magos fizessem isso. Aqueles que são de Deus vão entender o que está acontecendo e vão fazer a escolha correta. Não é? Então, irmãos, nem todo sobrenatural é de Deus. É muito importante que a gente entenda isso. Não é? A gente ouve, né? E durante muito tempo também se propagou, aqui em Campinas, inclusive, teve uma época que havia aqui, né, uma certa pessoa, né, em que havia aquelas cirurgias espirituais, e as pessoas resolviam o problema delas de verdade.
E essas pessoas se tornaram cada vez mais confiantes nesses espíritos estranhos, que na verdade são demônios e Satanás, ok? Então, por isso que nós precisamos voltar para a palavra. Irmãos, Deus é soberano até sobre as ações de Satanás. Salmo capítulo 33, versículo 10 e 11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, o que Deus permitiu? Permitiu que Satanás fizesse algumas coisas, mas chegou num determinado momento e Deus falou, agora não mais. No final, ele frustrou quem? Os desígnios das nações. E a verdade dele prevaleceu. No livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, nós temos lá uma boa definição sobre a soberania de Deus. É a sua completa independência para fazer o que quiser e o seu controle absoluto sobre as ações de todas as suas criaturas. Nenhuma criatura, pessoa ou império é incapaz de atrapalhar sua vontade ou agir fora dos limites dela. Entende? Nada do que aconteceu, nem a rejeição do povo de Israel para com o Senhor Jesus Cristo na primeira vinda, impediu o plano de Deus de ser realizado e nem vai impedir de cumprir as promessas que ainda faltam ser cumpridas, como Jesus reinar fisicamente aqui neste mundo. Nessa primeira praga, o ataque de Yahvé às águas do Nilo representou uma derrota para algumas deidades do Egito. Algumas. Aqui tem várias, ok? Mas tinha um Deus que era protegido para guardar as fontes do Nilo. Foi atacado, porque até lá virou sangue. Ok? Um outro Deus, né, o Deus Api, ele é o espírito do Nilo. Veja a idolatria, né, de tornar coisas criadas, né, em Deus. Osíris também, né, no Nilo era considerado a corrente sanguínea daquele rei. Veja bem, que eles acreditavam. Né? E havia um Deus que era responsável pelos peixes do Nilo, porque os peixes do Nilo servem de alimentação. Também foi atacado porque morreram. Né? Então havia lá um Deus que protegia até os grandes peixes e os pequenos peixes, segundo o estudo desse historiador. Ok? Então, irmãos, aqui, né, Deus demonstra, né, quem Ele é de fato. Êxodo capítulo 9, versículo 14 diz, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Esse é o princípio, né, nessa praga e de todas as pragas. Irmãos, o nosso Deus, Ele está acima de qualquer decisão humana ou de grupos humanos. Ele está acima, inclusive, das decisões que o poder judiciário toma sobre o nosso país e os outros poderes sobre os outros países. Ele está acima de tudo. Ele é que garante a nossa qualidade de vida aqui. E quando Ele permite algum tipo de sofrimento, é para lapidar o nosso caráter. Fato importante, os magos do Egito reproduziram algumas pragas, mas foram incapazes de desfazer o que Deus fez. Não tiveram poder para impedir ou reverter o que Deus fez. Isso é muito importante. Ok? Algumas pragas foram reproduzidas, mas nenhuma delas foi retirada por Deus.
A praga só cessava quando Deus ordenava. Na nossa vida, ok? Como filhos, se Deus permite sofrimento, se Deus permite provações, o começo e o fim depende exclusivamente de Deus. O inimigo não pode fazer nada para aumentar ou tentar diminuir. Isso traz tranquilidade. Não vos sobreveio provação ou tentação que não fosse humana. Deus é fiel. Veja como o que aconteceu no Antigo Testamento também se aplica no nosso dia a dia, mesmo sendo filhos de Deus. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as ciências ocultas, de maneira que o coração do faraó se endureceu, não os ouviu, como o Senhor havia dito. Fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. Chegou o momento que Deus disse não, ok? E aí tomou conta de tudo. Então é muito importante que nós tenhamos isso em nossa mente também hoje. Os magos são agentes de Satanás, que realizam feitos sobrenaturais, com o propósito de enganar as pessoas, mantendo-as idólatras e condenadas ao sofrimento eterno. E Jesus nos alertou disso também quando esteve aqui, ok? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Apocalipse está lá, né? O ápice do cumprimento dessa profecia. Não que essa profecia não esteja sendo cumprida, né, ao longo desse período, ok? Eu creio, irmãos, particularmente, que o que acontece, né, nessas religiões pagãs, nessas seitas, alguns é charlatanismo, sim, mas outras são curas pelo inimigo, para mantê-las aprisionadas naquela crença. Então, o corpo, entre aspas, é curado e depois vai para o inferno eternamente, não é? Apocalipse capítulo 13, versículo 2, 13 e 15, que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então, durante a grande tribulação, muita gente vai ser enganada para continuar, para aceitar aquela marca, ok? Está escrito, é para ser assim mesmo. Né? Deus está fazendo de propósito. Eles tiveram a palavra, eles rejeitaram a palavra, então eles vão acreditar naquilo que eles querem acreditar, naquilo que eles vão ver naquele momento. Ok? Deus nos alerta que devemos reconhecer que hoje estamos vivendo uma guerra sobrenatural. E como tal devemos estar alertas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, irmãos, é um período de tempo que todo cristão enfrenta ao longo da carreira cristã, de tempos em tempos, em que Deus permite provações na nossa vida, para ver se nós amamos a Deus de verdade, ou se a gente quer uma vida fácil que Satanás oferece.
Temos que entender isso. Às vezes, o dia mau tem a ver com decisões erradas que nós tomamos em consequência dos nossos pecados, como, por exemplo, Hebreus capítulo 12, que fala sobre a questão, né, da disciplina de Deus, e às vezes não. Às vezes você está andando direito, lutando, não é? E Deus quer provar se você ama a Deus de verdade. Se você vai confiar na palavra dEle diante daquela situação difícil. Então, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de ter desvencido tudo, a batalha não termina, né? Permanecer inabaláveis. 1 Pedro, para nós, e nós não somos pentecostais, né? Mas às vezes eu acho que a gente também fica minimizando as ações do diabo, ok? Então está aqui, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo que existe, ele é o vosso adversário, ele é o nosso inimigo, ele está em guerra, né? Anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele fica circulando você, ele existe, ele é real. Temos que resistir firmes no quê? Na fé. O que é fé? As instruções de Deus. O que são, por exemplo, a armadura de Deus? Sempre envolve o quê? Os recursos de Deus. A oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Esses três recursos garantem que sejamos ou que seremos vencedores se nós os seguirmos. Nós podemos cair nos laços do inimigo. Nós podemos ser agentes do inimigo. Pedro é um exemplo disso. Ok? Então temos que estar atentos. Ok? Agora, uma verdade, irmãos. Diante do poder de Deus, o poder de Satanás é insignificante. Perto de Deus, Satanás não é nada. É zero. Entende? E Deus nos deu a sua graça para que, no poder de Deus, sejamos e somos muito mais fortes do que qualquer poder de Satanás. Isso é, nós recebemos de Deus recursos para lutar e sermos mais do que vencedores. Tudo isso nós podemos aprender também através dessas pragas. Amém? Obrigado, Senhor, pelo privilégio, mais uma vez, que nós temos de, para alguns, relembrar essas verdades, ó Pai querido, para outros, muita novidade aqui, Senhor, a respeito de quem o Senhor é, o que é a vida cristã, o que é a nossa luta no dia a dia. Mas o Senhor nos garantiu a Tua graça, que é o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, dado a nós como um presente. Naquele dia, Senhor, em que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, naquele dia que nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa impotência, tanto diante das tentações como diante da condenação eterna, ó Pai. E naquele dia o Senhor nos convenceu que Jesus é a solução. E lá, juntamente com isso, o Senhor nos deu poder. O Senhor nos deu o Espírito Santo como habitação na nossa vida e como aquele, ó Pai querido, que nos aconselha, que nos dirige, que nos exorta, que nos anima, ó Pai querido, que nos desafia a permanecermos firmes, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai querido, usar esses recursos, ó Pai, sendo exemplo uns para com os outros e sendo também farol, luz, ó Pai querido, no meio das trevas, no meio de um mundo que realmente está debaixo das garras do diabo, para que possamos alcançar aqueles que o Senhor já escolheu para serem salvos. Ajuda-nos, ó Pai, a lutar contra os nossos pecados, ó Pai querido. Ajuda-nos a ver os nossos pecados ou as tentações, ó Pai querido, como um plano de Satanás para vivermos para agradá-lo, ó Pai. Para que possamos ver a Tua palavra como o Teu plano para agradarmos ao Senhor, aquele que deve ser agradado, aquele que merece ser agradado, aquele que nos salvou
com o seu precioso sangue através do seu sofrimento. Se por acaso o Senhor não voltar amanhã, Pai querido, ou não voltar hoje, que nós possamos usar o tempo e a nossa vida para te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, amados.